Bom dia, meus amados. A minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, 10 de outubro de 2024, quinta-feira, vamos aqui estar meditando na palavra de Deus. Estou trazendo instruções importantes para uma vida cristã saudável. Amém? O nosso texto hoje é o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 21 e 22, diz assim a palavra de Deus. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: Não escrevas rei dos judeus, e sim que ele disse, sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos, o que escrevi, escrevi. Amém? O capítulo 19 é o contexto do julgamento de Jesus, condenação pelos judeus. Aqui Pilatos já tinha condenado também Jesus à morte, porque a sedição dos judeus era muito grande, todos contra Jesus, tá certo? E nesse momento aqui, Jesus já estava crucificado e Pilatos havia escrito no cimo da cruz de Cristo, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Tinha escrito em hebraico, latim e aramaico, que eram as línguas predominantes naquele contexto. Quem passasse lá, conhecedor dessas três línguas, ia ficar vendo que estava escrito Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Amém? Então Pilatos ele faz isso. E os religiosos, né? Interessante, gente. Tenha cuidado com o religioso. O religioso é um criminoso, tá certo? Eles tentam ainda persuadir Pilatos a tirar a inscrição. Tire essa inscrição, não bote assim não, né? Amém? Vamos aqui ao texto, refletir, trazer como aprendizado para nós, porque Cristo está vivo, continua vivo, entronizado nos céus, ressuscitado, glória a Deus. Vamos aqui ao texto, versículo 21, começa dizendo assim: Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: Não escreva rei dos judeus. Ora, essa é a realidade. Cristo já estava crucificado, portanto, sentenciado à morte. Ali era morte e pronto, não tinha mais jeito. Mas assim, os seus algozes inimigos, os judeus religiosos, a liderança religiosa. Olha, eu tenho medo de religioso. Chega a me dar coceira, eu saio de perto. Eles ainda aqui no seu último estágio de condição, Jesus já crucificado, era só morrer ali agora. Aí eles tentam tirar essa última condição, né, da sua sedição, que eles se juntaram todos contra Jesus, de negar a Cristo naquele momento. Amém? E ele diz, não escreva rei dos judeus, tá certo? Isso me impressiona porque é exatamente o que os religiosos fazem de todas as épocas, de todos os tempos. Aquele que vive só na religião, dizendo o que a religião dita, ele nega Cristo, ele vai seguir o que a religião diz e não o que Cristo diz, tá certo? Isso, amados, em todos os tempos, em todas as épocas, os judeus aqui deveriam ter aceitado Jesus como Salvador naquele texto. Não entenderam Jesus como Messias, como Rei. Vão entender, o povo judeu tem uma condição especial com Deus. Na volta de Cristo, eles vão se converter, porque judeu é a nação escolhida por Deus. Mas nesse momento eles não entenderam, porque eles olharam mais para a religiosidade. Entenda, a religião ela está entrelaçada com a política. Porque no texto anterior que eu já narrei para vocês, ele diz: o nosso rei é César. Então a religião ela vai estar sempre. A religião vai estar sempre entrelaçada com a política. E visando o seu interesse. Não visa Cristo, visa o seu interesse. Foi o que os judeus fizeram aqui. Não visaram o Messias, não entenderam o Messias, eles visaram o interesse político e disseram: César é que nos interessa. E nós estamos muito bem obrigados aqui com a nossa religião. Então, religião é um negócio, e isso é exatamente o que os religiosos fazem nos dias de hoje. Amém? E o texto vai dizer, e sim que ele disse, eu sou o rei dos judeus. Ou seja, ele está dizendo, olha, nós não estamos dizendo, nós não estamos reconhecendo ele como rei. Foi ele que disse, escreve aí, foi ele que disse, nós não temos nada a ver com isso. O religioso é assim, ele não tem nada a ver com Jesus. Ele tem a ver com a sua religião. Ele defende, mata, morre pela sua religião. Por Cristo, não faz. Mas assim, e sim que ele disse, sou o rei, ou seja,
Essa expressão, assim, os religiosos eles estão assegurando de uma forma muito clara que eles não aceitam Jesus como seu rei. Foi ele que disse, ó, nós não temos nada a ver com isso. Hoje, né? Esse Jesus veio há 2000 anos atrás, foi ele que disse, ninguém sabe nem onde é que ele está, foi ele que disse. Então, isso é a religião. Portanto, é de fato impressionante como, assim, aqueles que deveriam receber a Cristo, que eram os religiosos, né, que viviam essa questão, o negaram. E ainda negam até hoje. Olha o que diz João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É o que a gente tem que fazer, é crer no nome de Jesus. Crer exclusivamente. Olha, os judeus se preocuparam muito com a religião, estavam muito bem religiosamente, muito bem politicamente, porque César, de certa forma, não estava perseguindo ali muito, não, tá certo? Estava mais ou menos equilibrado. Então, eles negaram Jesus, é como a religião faz ainda hoje. E ele veio para o que era seu, e eram judeus. Eles não receberam. Mas olha que coisa maravilhosa, eu não sou judeu, sou cearense da cabeçona, com muito orgulho. Orgulho sem pecado, orgulho de prazer, tá certo? Não, orgulho de ser orgulhoso não, tá bom? Então, é preciso crer em Cristo e deixar de ser religioso, tá certo? Aí Pilatos, versículo 22, o que Pilatos responde? Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Ora, Pilatos era autoridade. Interessante que as autoridades ela têm prerrogativa de tomar decisões, né? Vamos pegar aqui o nosso Alexandre de Moraes, né? Se de repente ele escrever aí que todo mundo tem que negar Jesus, aí não tem que ir para a cadeia, tá certo? Então, Pilatos era autoridade. E Pilatos ele é um incrédulo, é um romano incrédulo. Ele entendeu que Jesus era o rei dos judeus. E esse título, Rei dos Judeus, era exatamente o caso da sedição da qual os judeus estavam incriminando Jesus Cristo. Eles estavam criminalizando Jesus por ele ter dito que era o seu rei, que era o judeu, que era o Jesus, o Nazareno, o Filho de Deus. Então, era por isso que eles estavam incriminando Jesus. No versículo 19 desse mesmo texto que nós estamos vendo aqui, é onde Pilatos escreve: Jesus, Nazareno, rei dos judeus, e coloca no cimo da cruz, tá certo? Acima da cabeça de Cristo, tá certo? Então, isso assim, isso acontece, irmãos, até hoje, tá certo? Por diversas autoridades sim, que negam a Cristo, apesar de entenderem que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, entendem, as autoridades entendem que Jesus é o Filho de Deus, mas quando eles se sentem assim meio aterrorizados, eles até aceitam a participar de algum ato religioso, né? Nós já vimos aí numa campanha eleitoral o Haddad com a Bíblia debaixo do braço assistindo uma missa, que coisa vergonhosa, né? Um cara que tem raiva de crente, pode ter certeza. Ele sabe que Jesus ele sabe, Jesus é porque todos sabem, e sabem, mas não aceitam, tá certo? Aí, quando Pilatos se sentiu aqui cercado, disse: Paz, ele entendeu. A mulher dele, mas não mexe com esse homem, não, que eu tive um sonho com ele, terrível ontem à noite. Então, ele entendeu que ele era o Messias, mas, como ele tinha condição política, ele aceita a condenação, mas pela sua própria consciência, acusando que ele tinha matado o rei, do Filho de Deus, pela sua própria consciência, a sua consciência lhe acusando, ele vai e escreve a verdade sobre Jesus e bota na cruz: Jesus Nazareno, rei dos judeus. E coloca em 3 línguas, latim, grego e aramaico, para que quem passasse lesse. Isso, amados, é muito interessante, porque as autoridades elas reconhecem que Jesus é o Cristo. Quando elas estão em aperto, até se vale de Cristo. E eu vou dizer que Cristo até socorre porque ele é bom, é justo, e ele não nega quem lhe pede socorro. Agora, crer exclusivamente é diferente, tá certo? Olha, o julgamento de Cristo é um julgamento político. Os judeus, olha, nós estamos muito bem com César, politicamente, está tudo bem, nossa religião está aqui, o templo está aí, nós estamos fazendo o sacrifício, ok.
Tá tudo bem. Então, era um julgamento político. Portanto, eu vou dizer assim, nós não podemos dissociar Jesus Cristo, a mensagem de Jesus dos contextos sociais, jamais. Jesus é contextualizado socialmente. Tem muito pastor aí que fica dentro da igreja trancado, não sai para fazer uma obra social, não conversa nem com descrentes. Jesus estava no meio das prostitutas, dos ladrões, das coisas que é os que precisam de Cristo mesmo, mais ainda, tá certo? Amém? Olha, eu vou dizer assim, para você que é crente em Jesus Cristo, crente em Jesus, preste atenção. Quando você apoia a esquerda socialista, marxista, comunista, terrorista, você está indo na contramão do ensino do Evangelho de Cristo. Amém? Existe aí um evangelho marxista, um cristianismo marxista, irmão, isso é um engodo, é mentira. E a mentira vem do Satanás, ele é o pai da mentira, tá? Lá no capítulo, nesse mesmo livro de João, dizendo que ele é mentiroso desde o princípio, tá certo? Então, nós temos aí segundo turno em Fortaleza, temos segundo turno em São Paulo, temos segundo turno em Santa Catarina, lá tem a Cristina Grêmio em Santa Catarina, tá certo? Em São Paulo tem o Nunes, apesar de ser, mas é melhor do que o Boulos, né? Nós não podemos execrar, tirar Jesus desse contexto, não, nós vivemos socialmente. Cristão, crente em Jesus, vive socialmente, não podemos dissociar isso, não. Aqui em Fortaleza é o André Fernandes, o meu xará, tá certo? Porque o socialismo marxista, meu irmão, é cruel. Nós precisamos olhar com clareza. Que país você quer? Olha, Jesus ele vem institui o cristianismo. Depois as pessoas transformam isso em religião. E aí, depois do terceiro século, eu teria que dar uma explicação muito grande. Depois do terceiro século, a esculhambação começa quando Constantino inclui o Império Romano tudo junto, e aí começa essa esculhambação que está aí. Tá certo? Mas desculpa a palavra esculhambação, mas é porque é de verdade mesmo. Tá certo? Religião é um negócio terrível. Então, não dissocie Jesus do contexto social. Precisamos entender isso. A Bíblia nos garante que por a fé nós somos cidadãos do reino dos céus. Mas eu também sou cidadão brasileiro, cearense, nascido lá em São Gonçalo do Amarante. Tá certo? Título de eleitor, identidade, tudo contribui com o imposto para essa nação. Amém? Acabei de comprar umas coisas ali, já paguei quase a metade do que eu comprei, é só imposto. Tá certo? Então, contribuinte também. Nós precisamos ter consciência disso. Pilatos, com a sua consciência pesada, mas tendo autoridade, reconheceu. Ele é o rei dos judeus. Amém? Tem muito político aí que não crê em Cristo, mas na hora do aperto assiste até culto. Cuidado com os hipócritas, certo? Que o Senhor possa nos abençoar. Estou trazendo a palavra, não podemos descontextualizar a palavra de Jesus. Jesus veio num meio político ferrenho, colocou o evangelho de forma clara, deixando claro como é que se deveria viver, nos comportar. Tá certo? Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça. Os pastores também erram, tá certo? O pastor Silas Malafaia é um profeta de Deus no Brasil, mas cometeu uma besteira aí recentemente em um canal com uma comunista falar mal do presidente Bolsonaro, porque os profetas também erram. Às vezes se exacerba em si mesmo e erram. Porque se ficar na dependência de Deus, é mais difícil de errar. Que Deus abençoe a nossa nação, que nós possamos ter consciência clara que Cristo é o Rei, Rei dos judeus, e Ele é Rei de quem crer nele como Senhor e Salvador atualmente. Amém? Então, você que é crente em Jesus, pense bem, se você apoia a esquerda socialista, marxista, comunista, você está indo contra os ensinos de Jesus. Deus te abençoe, Deus te dê um bom dia, te dê uma boa semana. Hoje nós temos aqui culto de doutrina na Igreja de Cristo, no João 23, Rua Guarani 1938A. A nossa doutrina é exclusivamente bíblica, é a interpretação do texto bíblico, ipsiliter, direto da Bíblia. Nós estamos estudando o capítulo 12 de Romanos. Deus te abençoe, tenha um bom dia, em nome de Jesus. Amém.
Hino brasileiro é lindo, né? Deus te abençoe.